Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andressa de Geografia. Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou corrigir o questionário que eu passei para vocês na última semana. E através desse questionário nós vamos revisar o conteúdo do capítulo, tranquilo? Então vamos lá. A primeira pergunta do questionário é o seguinte, né? Como ocorreu a dispersão do ser humano pelo planeta? Gente, lembra que na aula eu falei para vocês que inicialmente eles viviam de maneira nômades? Lembramos que a dispersão humana inicialmente foi o seguinte: os seres humanos, eles viviam de maneira nômades. Gente, de maneira nômades eles não tinham lugar fixo, eles viviam de acordo com o que necessitavam. Então eles iam se deslocando, dispersando pelos continentes de acordo com suas necessidades, até em ambientes inóspitos, o quê? Aqueles ambientes que não são apropriados para o meio de sobrevivência humana, tá? Outra questão que também falamos, a questão 2, sobre o espaço geográfico. O que seria o espaço geográfico? O que seria? É o que? Damos o nome de espaço geográfico, o que? Todo o espaço terrestre que tenha sido o que? Transformado com a finalidade de suprir o que? As necessidades humanas para o meio de sobrevivência, tá bom? Aí também entramos na questão 3, que fala sobre país populoso e povoado. Qual a diferença? Vamos recapitular? Quando falamos de país populoso, refere-se ao quê? A quantidade de habitantes, a quantidade elevada de habitantes em um país. Quando se falamos povoado, é de acordo com a densidade demográfica, que é o cálculo do quê? Do número de habitantes dividido pela área territorial. Então, o que acontece? Às vezes um país ele é populoso, mas não é povoado. E às vezes o país é povoado e não é tão populoso, tá? Isso vai de acordo, porque populoso refere-se à quantidade de habitantes, à quantidade elevada de habitantes. E o povoado se refere à quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem país que tem 20 milhões de habitantes e tem 2, 3, 4, 10 pessoas por quilômetro quadrado. Já tem país que tem 5 milhões de habitantes e tem 300 pessoas por quilômetro quadrado. Então, assim, vocês conseguem perceber a diferença? A questão 4 é sobre a densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Acabei de falar. Quando você pega e divide a quantidade de habitantes pelo tamanho da área territorial e vai dar a sua densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Na questão 5, fala sobre os exemplos cite exemplos de fatores históricos, naturais e econômicos. Gente, os fatores históricos são o quê? Civilizações milenares, tá bom? Áreas densamente povoadas e também temos, no caso, continuando sobre civilizações milenares, áreas de ocupação muito antigas, tá? E quando isso nós falamos de fatores históricos. Agora, fatores naturais são o quê? Condições climáticas rigorosas e que baixa densidade demográfica, são aqueles lugares que têm uma baixa população, que são aqueles lugares mais difíceis de sobreviver. Regiões muito extremas e regiões muito polares. Então, assim, a quantidade populacional não é grande nessas áreas, tá? E fatores econômicos, no caso, quando falo aqui sobre elevada densidade demográfica, a industrialização, também tem a questão do crescimento populacional, crescimento desordenado. Então, assim, tudo envolve industrialização e crescimento desordenado. Então, assim, aqueles países muito desenvolvidos, né? Então, tem aquela elevada quantidade de densidade, tem a elevada quantidade populacional, tá? O crescimento populacional. A próxima questão é sobre basicamente o crescimento populacional. Vocês fizeram um trabalho sobre o crescimento populacional e assim, eu queria que vocês falassem sobre cada fase, né? Eu vou aqui dar enfoque só no caso da explosão demográfica, que foi o que foi o conceito da explosão demográfica? Foi aquele onde teve o crescimento vertiginoso, porque de acordo com as melhorias que teve de saneamento, da medicina, de vacina, de tratamento, de melhorias de saneamento básico, então, assim, houve aquele crescimento, aquele boom no crescimento populacional, né? Então, assim, foi aquela explosão demográfica. Aí já retomando também a questão do por que a população cresce em ritmo diferente. Aí a gente pode citar um caso dos meios, da condição de sobrevivência, das condições financeiras,
Antigamente, nossos avós tudo tinham 13, 12, enfim, vários filhos. E hoje a nossa taxa de filho é de 2 filhos por família, né? E por mulher. Então, assim, não. Ai, perdão. Não. O crescimento continua, porém de uma maneira o quê? Linear, uma maneira baixa, entendeu? Então, basicamente, fala sobre o quê? De acordo com a baixa taxa de natalidade, porque as mulheres estão, através de meios contraceptivos, elas não. Pelos custos altos de vida, de educação, de lazer, de vestimenta. Então, assim, tudo isso influencia na decisão de uma mulher ter vários filhos, né? Diante de toda a situação econômica do país que se encontra. E por isso é um dos motivos que teve o baixo, a população continua crescendo, com a baixa taxa de natalidade e uma maior taxa da menor taxa de mortalidade também, prolongando o que? Sua velhice. Tranquilo até aqui? Gente, eu tô resumindo a coisa que eu já falei para vocês, já expliquei. Então, basicamente é isso. Sobre pirâmides etárias, gente, o que são pirâmides etárias? São os gráficos que exemplificam que a taxa tanto de natalidade, mortalidade, a base, o corpo, o ápice, e ele pode ser diferenciada, ela é diferenciada por sexo, né? Feminino, masculino, e a sua faixa etária, tá bom? E sobre questões de migrações, gente, as migrações internas. O que são migrações internas? Quando acontecem no mesmo limite territorial, nacional, no caso assim, as migrações internas, quando a pessoa sai do sul para o sudeste, do norte para o centro-oeste. Então, são migrações internas, são migrações dentro de um mesmo domínio, de uma mesma legislação, tá bom? As migrações temporárias são quando os indivíduos eles saem de um lugar por vários motivos, estudar, trabalhar, enfim, por um tempo, pode ser por dias, meses, até anos, tá? Mas eles sempre vão voltar para o seu local de origem. Isso se denomina migrações temporárias, tá? Temos as migrações internacionais, quando as pessoas ultrapassam fronteiras políticas do seu país. No caso, assim, sai daqui para serem imigrantes em outros países, tá bom? E também temos as migrações permanentes, que a pessoa sai do seu país de origem, vai para outro país viver sem data para retorno, tá bom? Gente, o questionário estava tranquilo. Tenham como base o livro didático de vocês. Estudem pelo livro didático, que eu tenho certeza que vocês vão se sair bem. Estudem pelos exercícios que eu passei, os resumos que eu passei, as videoaulas que eu passei. Então, estudem, assim, que na prova bimestral vocês vão se sair muito bem, tá? Eu estou à disposição para qualquer dúvida. Temos o nosso botão de dúvida. Tem o meu link, tem o meu número pelo WhatsApp. Vocês podem estar entrando em contato comigo. E é isso aí. Então, um forte abraço e fiquem com Deus. E em breve, em nome de Jesus, nós estaremos juntos e tudo isso vai acabar, tá bom? Então, tchau, gente.